Olá, meus irmãos, seguindo na série aí, ajustando o foco, né, olhando para Cristo, perseguindo a santidade, né, espero que esse tempo de manhã, né, durante o dia, nós olhando para a palavra do Senhor, esteja edificando a sua vida. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos o texto de 2 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, que diz: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu acho que todos nós conhecemos a história da Branca de Neve, né? E eu, como pai de 3 meninas, eu ouço essa história da Branca de Neve praticamente 3 vezes por dia. Né? Mas uma coisa interessante que a gente tem nessa história é a figura da madrasta má, e ela tem um objeto, né, muito característico, que é um dos que provavelmente mais marcam a série. É um espelho, que ela olha para o espelho e diz: espelho, espelho meu, há alguém mais bonito, mais bela do que eu? Nós crentes em Jesus temos um objeto que nos serve como um espelho. Né, Tiago 1, do 23 ao 24, nos mostra que aquele que lê a palavra de Deus, estuda, ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus é como um homem que olha no espelho, vê a sua face, mas depois de um momento já esquece. A palavra de Deus, então, ela nos serve como um espelho. Né? E uma das coisas interessantes é que a gente olha para a palavra de Deus e é possível nós nos reconhecermos nela e vermos o quão miseráveis somos, como é realmente uma situação de calamidade, como estamos desesperadamente necessitados, carentes do Senhor. Mas nesse texto nós vemos também que a palavra de Deus nos revela a Cristo, né? E então, né, a gente olhando a palavra de Deus nos revelando a Cristo e olhando para ela como espelho, revelando quem de fato somos, nós vemos e percebemos, né, por meio então da palavra, o quanto nós precisamos mudar. Mas, como o próprio texto diz, né, nós estamos sendo transformados, né, à imagem de quem? A imagem de Cristo. Né? Deus nos dotou com capacidade de criar hábitos, por exemplo. Né? E quando a gente vai criar um hábito, é necessário treino, é necessário dedicação, é necessário esforço. E a gente faz isso com diversas formas. Né? Às vezes a gente quer perder uns quilinhos, é o famoso projeto verão. Né? A gente, nessa época do ano, a gente começa o tal do projeto verão 2000 e o ano seguinte, né? Esse ano confesso que a gente não sabe o que vai ser do verão do ano que vem, se a gente vai ter essa cultura do tal do projeto verão, né? Deus que sabe, Ele tem a misericórdia de nós. Mas quando a gente quer perder alguns quilinhos, né? A gente vai lá, né? Treina, a gente se dedica, a gente vai lá, zela, né? Por aquele compromisso, cria uma disciplina, de fato cria novos hábitos. Agora, quando a gente está falando de santidade, né, dessa transformação à imagem de Cristo, por que a gente não se dedica com tanto zelo, com tanto afinco para criar novos hábitos? Né? Por que a gente não treina isso? Por que a gente não se dedica? Por que a gente não se esforça? E veja, quando nós estamos falando de mudança, de transformação, não é uma opção na vida do crente. Mudança é um imperativo, é uma ordem, a gente deve obedecer. Efésios 4:1, né, vai nos dizer que nós devemos viver de modo digno da vocação da qual nós fomos chamados. Né? Mudança, então, transformação é uma questão de obediência. O que eu queria convidar o irmão nesta manhã, então? Que você pudesse estar olhando para o espelho, né, de maneira disciplinada, né, de maneira compromissada, como se estivesse de fato treinando, né? Criando novos hábitos, lendo, compreendendo. Né? E como o exemplo de Tiago, não só lendo, ouvindo sobre a palavra de Deus e logo esquecendo, né, o que você leu, mas de fato praticando, tendo a sua vida transformada e então confiando em Deus, que é o verdadeiro agente de transformação, né? Mas ao mesmo tempo, no que cabe a nós como responsabilidade, nos disciplinando na luta contra o pecado.
né? Que isso comece já. Essa é a minha oração. Que no dia de hoje nós estejamos atentos, disciplinados na luta contra o pecado, né? E olhando para Cristo, que é o nosso maior exemplo. Deus te abençoe, meu irmão.